Amigos queridos, Jesus, nosso bom e amado Mestre, ampara a humanidade da terra e pedimos em seu nome, Senhor, humildemente, que verta sobre todos os aflitos o manto da esperança, de um porvir de luzes, que as leis divinas se façam vivas na consciência de cada um de nós, para sermos norteados por estas verdades. Pedimos, Senhor, que nos ampare a pequenez, que supra as nossas imensas limitações, para que juntos a estes tarefeiros, responsáveis por este Evangelho, possamos estar nesta manhã uma vez mais. Mestre querido e bom, confiantes nesta manhã convidativa a reflexões em seu nome e em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos escolhidos. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem sobre as suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. As palavras de Jesus expressam as leis de Deus. E as leis de Deus são para todo o universo. Para o planeta Terra, Jesus foi o preposto de Deus na Terra para trazer para nós aspectos da lei universal que fôssemos capazes de vivenciar enquanto estivéssemos neste planeta. E o grau máximo de perfeição que aqui no planeta Terra alguém pode chegar é amar os seus inimigos. E esse amor, que inclui a caridade e o perdão, liberta o espírito de todas as dificuldades que porventura ele arrastava no seu passado de iniquidades. Nós estamos falando sobre a obra do trabalhador espírita cristão na casa espírita. E nós sabemos que a obra se faz na intimidade do ser que somos. A obra é uma iluminação de cada um de nós. E só é luminosos os sentimentos nobres, só são luminosos os sentimentos nobres. E os sentimentos nobres, quando estabelecidos em nós, dão ao espírito uma estrutura moral imperecível. E essa construção iluminativa se reverte nas ações e nos feitos daquele espírito na Terra. Mas a pergunta de todos nós é que, tendo sabido que esta é uma necessidade, o nosso processo de espiritualização da existência e de construção de obras em nós mesmos, fica sempre essa questão
de como fazer isso. Eurípides Barçanufo nos trouxe uma metodologia reflexiva que nos convida a esse mergulho interior. E nós vamos continuar hoje na sugestão de Santo Agostinho, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, que ele, tendo aplicado em si esse roteiro, sugere para a humanidade, porque foi a partir daquilo que ele fez com ele mesmo, Santo Agostinho, é que ele então ditou grande parte do Livro dos Espíritos. A questão é se nós questionamos e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agiste e nas circunstâncias em que não fizemos o bem. Qual foi o objetivo de eu não ter feito bem? E se alguém, tendo feito o que eu fiz, eu o censuraria? Isso nós fizemos essa pergunta ontem e queremos fazer várias vezes, para que durante o dia, nos nossos relacionamentos rotineiros, na oportunidade do relacionamento, nós questionássemos: esta pessoa que está fazendo algo que me desagrada, provavelmente é algo que eu ainda faço também, mas não me apercebo e censuro no outro. Por isso que é importante que as pessoas da nossa convivência sejam como espelhos para nós, que nós possamos nos refletir nelas, nos nossos relacionamentos, para nos percebermos. Porque se eu fizer uma pergunta, eu posso trazer uma resposta justificativa da minha razão, mas não da verdade nos meus relacionamentos. Então, um fator facilitador para o conhecimento de nós mesmos e nós definitivamente melhorarmos e resistirmos aos arrastamentos ao mal, nós precisamos de estar com aqueles que conosco convivem mais de perto e estarmos despojados para podermos perceber o que é que eu provoco naquela pessoa, como aquela pessoa me trata. Se eu a visse fazendo o mesmo que eu faço, como eu a perceberia? Vamos pensar sobre isso. E diz Santo Agostinho: perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar nesse momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Eu teria alguma coisa a esconder, entendendo que no mundo espiritual nada se esconde? E essas respostas poderão ser um repouso para a vossa consciência, uma pacificação, ou a indicação de um mal que nós precisamos curar. Nós estamos partindo dessa afirmação dos Espíritos que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas como vamos julgar, perceber isso? Sem nos justificarmos. Aqui ele dá 2 exemplos, mas a gente poderia dar inúmeros. Ele diz assim: o avarento se crê simplesmente econômico, ele nunca vai se achar avarento. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Então, esse tipo de justificativa simboliza para nós que nós estamos fazendo perguntas para a nossa personalidade, com as suas más inclinações. Mas a sugestão é que nós possamos alçar a consciência, onde os valores morais do espírito ali estão. Mas, como temos dito, para nós alcançarmos a consciência, nós já temos que ter uma aquisição no bem, termos valores espirituais bem sedimentados,
termos o pensamento reto no bem constante, para que esta força da construção moral, que já é predominante naquele espírito, possa ser a luz através da qual ele vai perceber as suas más paixões. Nós vamos usar de uma imagem simbólica que talvez ilustre para nós o que queremos dizer. O espírito só está pronto para fazer mudanças profundas por vontade própria e não por provas e expiações, quando ele tiver uma aquisição no bem suficiente para se contrapor vetorialmente com as suas más tendências. A isso chamamos conflito existencial. Só há conflito existencial quando o bem já prevalece em nós e nós queremos então voluntariamente resolver as questões pendentes do nosso passado. As aquisições no bem dinamizam o nosso pensamento e possibilitam que a nossa consciência se expresse. A consciência é um fluxo divino luminoso que vai iluminar nos porões da minha anterioridade aquelas situações doentes que estão ali armazenadas, gerando vibrações arrastadoras. Então vamos fazer esta imagem. Para eu descer aos porões de mim mesma, onde estão contidas as situações doentes, como pendências que eu trouxe para transformar, para eu acessar esse conteúdo e me encher de coragem e bom ânimo para vencer a mim mesmo, eu preciso, ao descer neste porão, levar comigo uma luminosidade própria ou a luz de alguém a me amparar. Então, são duas situações. Se nós já tivermos uma mínima luz bruxuleante que seja, incipiente, mas suficiente para nos tirar da escuridão, nós vamos descer os degraus deste porão e podemos então, com essa pequena chama do bem, perceber, identificar o que está armazenado ali, que eu preciso remover e transformar. Porque se eu mergulhar neste porão, sem nenhuma luminosidade, eu nada perceberei. E eu vou apenas ficar nos sintomas do mal-estar, que muita gente se encontra, chafurdado no passado, cego para o presente, com medo do futuro. Porque ficou mergulhado nas fixações mentais do passado, sem força para sair dessa circunstância. E vive um presente temeroso e um futuro incerto. Então, na casa espírita, precisamos acolher esse trabalhador, porque é destes que estamos falando, não são dos frequentadores. O trabalhador da casa espírita que está nessa dificuldade, mergulhado nesses porões escuros, sem ter ainda recursos morais que pudessem iluminar para que ele identificasse onde e como deve realizar a sua transformação. Então ele necessitará do amparo misericordioso dos espíritos que irão iluminá-lo, para que ele perceba o que mesmo ele deve trazer à tona da sua percepção e fazer a transformação. E Santo Agostinho está exatamente nos mostrando esta reflexão, de que nós podemos mergulhar nas nossas camadas mais profundas, não sem antes levar conosco a luz do bem que já nos é própria, ou de alguém que tenha suficiente luz para descer conosco, nos iluminando e nos trazermos de novo à realidade do nosso dia a dia e fazermos dela um plano de transformação. Por isso que o evangelizador de espíritos, o trabalhador espírita cristão, precisa já ter os seus recursos próprios para agasalhar o outro, doar dos seus sentimentos que possam iluminar o outro, para que esse processo
libertador do conhecimento de si mesmo se faça neste terceiro período da doutrina espírita, que é da aplicabilidade da ação social. Então, se nós fizermos isso sozinho, corremos o risco de ficarmos paralisados na dor, na escuridão. Então, nós precisamos do outro para caminharmos, ombreando um ao outro, para fazermos esse trabalho. Quando nós falamos do conflito existencial, nós estamos dizendo que o bem que há em nós já é suficiente para repelir o mal que insiste em permanecer em nós. Esse é o conflito. E o conflito é absolutamente necessário para que haja essa transformação. Então, a aquisição do bem do homem novo vai ser a força para tomar decisões e vencer o homem velho. Porque isso faz parte do conhecimento de nós mesmos. E o Santo Agostinho diz assim: quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Porque aqui é o desenvolvimento da sensibilidade empática, né? Eu perceber no outro como eu estaria. Eu perceber no outro o que eu provoco. Eu perceber que a reação do outro para comigo são os estímulos das minhas características. Procurai saber também o que pensam os outros a seu respeito. E aqui há sempre uma necessidade da humildade de nós perguntarmos para as pessoas que conosco convivem, para as quais não temos máscaras, o que é que eu precisaria mudar na minha personalidade para ser melhor com você? Quais as características que eu trago comigo, que você percebe e que eu preciso melhorar em mim? Essa pergunta ela só será válida quando estivermos numa vibração receptiva, despojados das defesas, das justificativas e das vitimizações. Quando nós estivermos nesse momento sem justificativas, sem vitimizações, sem desculpismos, nós estaremos numa postura um pouco mais humilde para recebermos o que vem do outro e sentirmos que aquilo que ele sinaliza é o caminho lúcido que eu preciso trilhar comigo mesma. Então, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Então, nós reencontramos desafetos, que é uma necessidade evolutiva de todos nós, porque estes desafetos farão conosco o que nem o amigo faria, porque eles nos mostrarão com a franqueza quem nós somos. Precisamos estar dispostos. Precisamos estar bastante motivados para essa transformação, para que definitivamente o trabalhador da casa espírita vença as aparências do bom cristão, que às vezes é um verniz de aparências. É um desafio que nós estamos sendo convidados a mergulhar em nós mesmos, levando a luz da verdade conosco, seja a pequena luz própria ou a de alguém que venha alumiar esses porões e nos auxiliar a identificar o que mesmo nós viemos transformar e nos colocarmos fortes nessa empreitada de luz. Ainda Santo Agostinho: que aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar de si as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros,
E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que o outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Então, nós poderíamos ficar um tempo imenso orientados por Santo Agostinho, que usou desse método reflexivo, né, provocando questões que estimulem a nossa consciência. Porque muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito seguíssemos a orientação de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem perceber, por falta de auscultar a natureza e o móvel dos nossos atos, de nós identificarmos mesmo por que mesmo eu estou fazendo isso. Qual o objetivo de eu estar fazendo isso? E ainda a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Então, essa nota da editora do livro mostrando esse método, né, de Santo Agostinho é muito importante, porque nós já sabemos as máximas do Evangelho de Jesus, somos capazes de repeti-las e até de orientar pessoas reproduzindo essas máximas. Mas isso não tem sido efetivo para que nós possamos mobilizar um conflito existencial e agirmos de acordo com o influxo da nossa consciência, onde estão ali as obras do Espírito. E então, assim, nós convidamos a todos nós que já temos feito de alguma forma esse caminho, que fiquemos mais estimulados nesse momento, aproveitando o convite ao recolhimento que o mundo tem nos sugerido, que esse recolhimento seja oportuno para nós auscultarmos o nosso íntimo e estimularmos as pequenas conquistas, mínimas que sejam, como uma pequena chama, e mergulharmos nessas instâncias inferiores que ainda trazemos, para que, sendo iluminadas pelo fluxo divino, possam ser extirpadas de nós com coragem, bom ânimo, e nos sentirmos espíritos libertos, para que ao final dessa jornada, que pode ser daqui a pouco, daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, que ao término terá valido a pena as lutas e não só o sofrimento, a lamentação, a vitimização, o queixume, terá valido a pena a empreitada que precisamos fazer conosco mesmo, na intimidade do nosso ser. Porque Jesus é claro em trazer um evangelho passível de ser vivido hoje. Não é alguma coisa distante. O evangelho de Jesus são convites diários, na simplicidade do nosso dia a dia, estarmos atentos para expressarmos o bem que já existe em nós, para que ele se multiplique através do outro, e que estas obras se façam com todos aqueles a nós confiados. Não são com os desconhecidos do caminho, são com aqueles a nós confiados e principalmente na casa espírita, para que ela seja a expressão da verdade construída sobre a rocha, sobre a pedra, que as intempéries dos seus trabalhadores não venham a abalar a estrutura do bem e da caridade que precisam prevalecer, a estrutura da legítima amizade entre os seus, convivendo com fraternidade absoluta, sem interesses pessoais escusos que possam comprometer a obra. Esse é o chamamento desse momento em que Jesus traz para nós o capítulo Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vamos fazer a prece.
Amado Mestre Jesus, receba nesta hora, Senhor, a nossa gratidão. Gratidão que queremos expressar servindo, trabalhando, doando o que trouxemos de melhor em nós. Gratidão, Senhor, pelas horas felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas igualmente, Senhor, te agradecemos as horas do testemunho, em que somos convidados a experienciar a fé e a exemplificar o amor. Cubra a multidão, Senhor, de aflitos que somos, com o manto sublime do seu amor. E nesta hora, queremos estar debruçados sobre todos aqueles nossos irmãos que se encontram em aflições, em dores, para que sejam socorridos individualmente pelas equipes socorristas arregimentadas pelo seu amor, Senhor, que vem trazer para todos nós conforto e esperança. Que todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações recebam a visita das equipes espirituais desta casa, para que sejam socorridos em suas necessidades profundas. Nós confiamos, Senhor, na grandeza do seu amor, na sua misericórdia, e é nesta confiança que pacificamos o nosso coração e nos prontificamos a doar o que trouxemos de melhor em nós a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Assim, Mestre amado, encerramos o Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor.